Todos, paz. Vamos começar a nossa 22ª Escola Bíblica de Férias. Tem muita gente por aí já? Não, ainda não. Quem tá por aí? Vai falando pra mim que tô sem celular hoje. Vou deixar o celular pra mais tarde. Vamos lá. Estão entrando ainda. Peraí. Vou convidar as pessoas. A Ilma, a Cássia. Bem-vinda, paz a todos, a todas que estão por aí. A Dozinha também tá com a gente. Rosinha, paz, a Cássia, a Ilma. Já pode ir deixando o pedido de oração que a Ilma vai estar anotando até depois que a gente cantar. Depois eu assumo o posto. Pedido de oração. Esperar a Evelyn terminar de chamar o pessoal para a gente começar a nossa escola bíblica. Convidar. Hoje nós vamos cantar Deus está aqui e Espírito enche minha vida. Não mandaram sugestão de corinho, aí mandaram sugestão de hino da harpa, mas não deu tempo de ensaiar ainda. Da Esther. A Esther pediu o número 5 da harpa. Eu até vi com a Evelyn ontem, mas não deu tempo de ensaiar. A gente ensaia para o próximo. Quem tá por aí, Evelyn? Zuleide, o Cleison, a Bruna, a Selma Monteiro. Tem bastante. Espera que eu tô terminando de convidar. Porque se eu sair daqui não dá. Você pode falar. Orienta sobre o certificado. Os que estão participando conosco, eu e a Ilma, nós estamos anotando os nomes para emitir um certificado no final da escola bíblica, mas deixa alguma coisa assim, um amém, um glória lá nos comentários, porque assim a gente fica mais fácil da gente visualizar quem está online. A gente está anotando os nomes. Tem duas irmãs que querem o livro do pastor Daniel, aí a Ilma também está já contactando, pegando, acho que o e-mail, não sei, alguma coisa para passar pro Daniel. Tem mais alguma coisa? Paz a todos. Pra falar? Não, acho que Queremos pedir oração, queremos nessa noite já agradecer a Deus. Não vou sentir agradecer a Deus pelas pessoas que estão sendo curadas pelo Covid, por outras doenças. Agradecer a Deus porque Deus tem cuidado de todos nós. E também queremos orar pelas famílias que estão enlutadas, seja vítima de Covid ou de qualquer outra doença ou de enfermidade. Que nem a irmã Dani Monteiro tinha pedido oração para o pai dela, Deus o recolheu. Né? O paizinho dela foi morar com o Senhor Jesus. Pedir que Deus console e conforte todos os irmãos. Amém? Vamos orar. A Eve vai orar hoje. Vamos agradecer a Deus pelo dia, pela noite, pela semana. amém. Senhor Jesus, grandioso Deus, maravilhoso, santo Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, imensamente pelo dia que o Senhor nos presenteou. Obrigada por ter tido comida na mesa. Obrigada por termos roupas limpas. Obrigada pela nossa casa, Senhor. Obrigada por todos esses privilégios que nós temos e muitas vezes não nos damos conta. Obrigada, Senhor, pela nossa família estar bem, saudável e todos estarem na sua casa, Deus. Obrigada pela sua presença na nossa vida todos os dias. Mesmo tempos difíceis, mas nós conseguimos sentir o cuidado que o Senhor tem sobre nós. Te agradecemos por tudo, Senhor, pela vida, pela saúde, pelo amor. Nos perdoe, Senhor, por tudo que fizemos de errado e seja conosco. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos cantar. Vamos cantar Deus está aqui. Né? Deus está aqui.
minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Oh, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem aí, não saiam daí. Amém, amados. Paz, boa noite. Graça e paz. O pastor Daniel estava falando que a Calopsi estava fazendo a segunda voz. Já não está fazendo mais, foi deslocado de lugar. Ele sempre gosta de cantar junto, mas hoje ele está desafinado. Amados, sejam bem-vindos. Alguns irmãos conseguiram visualizar ali, que já estão conosco, a Selma, a pastora Selma ali de Taboão da Serra, a irmã Joyce Nascimento, lá da Zona Leste, da Assembleia de Deus do Belém, a Esther já está conosco também aí. Tem um irmão aí, eu não sei se ele é de Osasco, irmão Walter. Irmão Walter, dá um feedback para nós aí, de onde o irmão é. Eles estavam perguntando aqui, eu não sei se o irmão é de Osasco, se é de Imbu. Coloca aí nos comentários aí ó, a cidade do irmão, por gentileza. Nós já oramos, né? Já adoramos o Senhor, juntamente com a Évila, a Dura e a Calopsita. Que trio. Mas estamos aqui para darmos continuidade. Hoje é o nosso terceiro dia da nossa 20ª segunda escola bíblica de férias. E nós vamos juntos aqui montando aqui a maquete do tabernáculo. Eu chamo de maquete, mas é lógico, né? É um tanto improvisado aqui, mas é para que nós possamos dar uma didática melhor, né, no nível teórico da aula, daquilo que nós estamos tratando aqui. Nós paramos ontem na pia e iríamos iniciar, falarmos da pia, do lavatório. A Evelyn, ela vai nos auxiliar aí. Deixa eu tirar um elemento aqui que está a mais aqui, depois eu coloco ele ali. Mas se você conseguir inclinar e visualizar a pia, né? A pia? Tá muito bem. Mas pega de frente ali. Uhum. Tá. Sim. Os irmãos estão visualizando bem, eu creio que sim. Nós temos a entrada oriental, né, que é a entrada leste a oeste, do tabernáculo. Só fazendo esse retrospecto, nós já colocamos as colunas no lugar, que é um total de 60 colunas. Eram de bronze, os seus capitéis de prata e suas bases de prata. Então elas estão fixadas no lugar. Nós introduzimos também, na data de ontem, na escola,
o altar do holocausto. Já falamos um pouco sobre o altar. É lógico que nós retornaremos depois nessas mobílias, nesses instrumentos que fazem parte do pátio, tanto depois do santuário. Nós retornaremos, depois que tiver tudo completo, nós retornaremos sempre em algum ponto, até porque nós vamos ter que fazer o caminho de Jesus, né? Percorrendo esse caminho. Porque o escritor aos Hebreus, ele nos disse que Jesus, ele nos abriu um vivo e novo caminho atrás do véu. Depois de tudo montado, nós vamos percorrer esse caminho. Que caminho que é esse que o escritor aos Hebreus está nos falando? Nos dizendo que Jesus abriu um caminho, e é novo caminho, para que nós pudéssemos palmilhar, caminharmos por esse caminho que ele nos abriu através do véu. Então são coisas para nós ir já colocando o véu na boca, e eu creio que até domingo, com a ajuda de Deus, nós estaremos concluindo esse estudo. É parcial, né? Porque o tabernáculo, assim como a escatologia, requer muito tempo. Eu acho que o tempo é tão curto para tanto assunto, para tanta água e pouco balde, e pouca corda, na verdade, para esse poço tão profundo que é o tabernáculo, que é a tipologia bíblica. Então nós já também ontem mencionamos o trabalho de Merari aqui, lembrando, amados, assim, de uma forma bem enfática, a casa de Levi, ela se divide em 3 casas: a casa de Gerson, a casa de Merari e a casa de Coate. Nós também já falamos sobre as responsabilidades de cada um com os seus utensílios, com as suas funções específicas em transportar esse templo móvel. Então, a casa de Gerson, ela recebeu 2 carroças e 4 bois, para que pudesse levar a parte de cortinado e outras coisas mais que nós já citamos. A casa de Merari recebeu 4 carroças e 8 bois, porque o serviço da casa de Merari é muito mais pesado. Uma coisa importante, dentre tudo que é importante dessas 3 casas, eu gostaria que você guardasse isso para o seu ministério, para a sua vida, para a sua igreja, isso que eu vou citar para você agora. Quem fez o cálculo de quanto cada casa precisaria não foi Moisés, foi Deus que fez. Deus que calculou quantos bois precisava e quantas carroças precisava cada casa, para essas 3 casas unidas, que são os levitas, fazerem isso aqui funcionar, que é a obra de Deus. Então quem calculou aquilo que precisaria para expor a força e também de uma forma articulada conseguir colocar em prática as responsabilidades que Deus nos havia dado, mas por outro lado foi Deus que fez o cálculo. Então guarda uma coisa com você, e se você conseguir guardar isso dentro da sua alma, do seu coração, não é que o seu ministério vai ficar mais fácil, mas você vai conseguir empunhar esse arado de uma maneira mais eficaz. A sua dificuldade, você não pode medir a sua dificuldade com a dificuldade do outro. E o nosso ministério, o seu ministério, o meu ministério, ele oscila entre as 3 casas. Haverá tempo que nós seremos coatitas no ministério. Haverá tempo que as coisas serão mais suaves, mais tranquilas. Que nós estaremos de uma forma mais harmônica, um tanto mais confortável. Mas o nosso ministério também, ele é merarita. Ele também é gersonita. E quando você estiver exercendo o seu ministério, e você perceber, você sentir o peso da coluna, o peso das dificuldades, e você tomar consciência, você ficar cônscio de que está muito árduo esse trabalho, não se esqueça que quem vai calcular a carroça e o boi, para você continuar a sua jornada, a sua caminhada, o seu ministério, é o Deus que te chamou. Deus chamou a casa de Merari e falou: vocês precisam de 4 carroças e 8 bois, para que vocês consigam levar a carga que eu vou colocar sobre vocês, na responsabilidade ministerial de vocês. A sua responsabilidade ministerial foi Deus quem me chamou.
e Deus lhe chamando para arcar com essas responsabilidades, é Ele também que se responsabiliza em calcular aquilo que você precisa para carregar as colunas, o peso do bronze que está sobre os seus ombros desse ministério. Não se esqueça disso. Tá, o Deus que te chamou é o Deus que vai te capacitar. Nós gostamos muito de falar isso, né? Deus não chama os capacitados. Deus capacita aqueles que o chamou. Então não se esqueça disso. Isso é verdadeiro, né? Isso é bíblico. Então quando Deus te chamar, é Ele que capacita você. Isso é verdade. É Ele que vai colocar você entre as três casas. E nós temos que oscilar entre as três casas. Porque quando nós oscilamos entre as três casas, quando você está na casa de Merari, quando você está posicionado como merarita dentro do ministério, você valoriza, né, os outros campos do ministério. E a base, a estrutura para nós suportarmos as diversidades, suportarmos as responsabilidades que está sobre o seu ombro e o ombro de tantos outros, é porque nós oscilamos entre as três casas. Não se esqueça disso. Importante. Ah, pastor, aonde eu estou, o meu ministério está sufocado. Eu vou repetir uma coisa, e já falamos isso ontem, eu gostaria de repetir isso. O seu ministério vai ficar sufocado enquanto você quiser. Porque se está sufocado lá na casa dos coatitas, vai ser merarita. Ah, mas está sufocado aqui na casa dos meraritas, vai ser jesonita. Não é possível que alguém vai sufocar os três ministérios ao mesmo tempo na sua vida. Ah, mas eu fui chamado só para cantar. Ô, amado, não fica bravo comigo, não, mas eu vou te falar uma coisa. E guarde com você durante essa escola bíblica. Você é levita? Responda para você mesmo. Se você é levita, você ajuda lá na cantina da igreja, quando tem um evento na igreja? Você ajuda na limpeza do templo? Você auxilia a igreja num todo? Quando é coluna ou quando é coluna você corre? Você só quer resolver as coisas quando estão dentro da casa dos coatitas. Mas quando o negócio chega na casa dos meraritas, você não quer encarar. Então não é ninguém que está sufocando o seu ministério. É você que está se auto-sufocando. Porque nós queremos escolher o que vamos fazer. Então não se esqueça. Por isso, e não sou eu que dividi a casa de Levi em três, foi Deus que dividiu. Quem deu essa responsabilidade? E quando se divide em três, quando eu falo que foi Deus que dividiu, foi Deus que deu 3 filhos lá para Levi e falou, ó, a casa sua é essa aqui. E Deus já estava contando as responsabilidades que ele precisava colocar para cada casa. Não se esqueça disso. Vamos lá, vamos continuar, tá bom? Bem-vindo para alguém aí? Tem muita gente. O irmão Walter falou que ele trabalha com o seu sobrinho André. Ele é amigo da Miriam, da perto da irmã Dida. Ele é de Perus e ele é apaixonado por nós. Tá bom, André. É André, né? Não, Walter. É Walter, muito bem. Ele trabalha com o André? É. Muito bem. Prazer, viu, irmão Walter? Sinta-se bem entre nós, tá bom? De Perus. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos aqui curiosos. Sabe aquela coisa de quem é esse irmão Walter? Nós sabíamos que era amigo, que estava próximo por ali, mas não sabíamos quem era. Muito obrigado, viu? Pela sua satisfação. Então, Seja sempre bem-vindo entre nós aqui. O seu som tá no último? Adolfo, tem muita gente, então vamos dar aquele bem-vindo depois de uma forma geral, tá bom? Sejam bem-vindos aí. Então vamos lá para a continuidade? Então hoje nós vamos ficar aqui. Nós passamos pelo altar do holocausto. O altar do holocausto tem varão. Se tem varão, não foram os meraritas que colocaram aqui. Quem trouxe aqui foram os coatitas. Mas é bronze. Nós queremos falar só sobre bronze a princípio, tá bom? Aqui não é a questão da casa, é a questão do material. O material é bronze. Então esse altar, aqui ele está retangular, mas esse altar é quadrado, tá bom? É que na hora que nós estávamos fazendo não ficamos muito atentos a isso. Mas é um altar quadrado, tem a grelha e aqui era sacrificado. E nós só citamos um dos sacrifícios, que era o cordeiro da manhã e o cordeiro da tarde. Nós não citamos os outros sacrifícios, porque vamos deixar para depois, quando tiver tudo montado, para falarmos dos outros sacrifícios. E principalmente o sacrifício
do bode expiatório e do bode emissário. Vai ser muito importante quando entrarmos nesse assunto sobre os dois bodes, que um era sacrificado e o outro era o bode emissário. O que não era sacrificado tornava-se o bode emissário. Vai pegando aí os pontos, vai se fechando um pouquinho, porque tem muita coisa pela frente aí, tá bom? Pai, pergunta pra eles se eles estão escutando. Se tá Vocês tudo estão certo. ouvindo bem aí? Só os irmãos que estão com problema na internet, eles lá. Eles estão Ah, com ok. internet. Caiu, o irmão Valdo falou da internet que ele caiu. Ah, tá. Ele só vê a imagem, não vê o som. Ok. Lá. Mas tem Mas os... é lá? É lá. Tem outras pessoas que estão ouvindo aqui que podem falar se é geral, se é... Vamos ver. Esperando alguém responder. Os irmãos estão ouvindo? Quem está ouvindo, dá um ok aí para nós, A por Zuleide favor. falou que está. Quem falou? O irmão dela, o Laurentino, a irmã Zuleide falou que tá tudo bem, tá tudo normal. É a É. internet dele. Ah, deve ser a internet então. Tá? Então não é Sim, nós sim. aqui não, né? Tá normal. Muito bem. Então nós estamos... Eu vou afastar só um pouquinho aqui para nós pegarmos um pouquinho da dimensão. Então nós estamos aqui. Quando Deus, Êxodo 30, falou para os filhos de Arão se aproximarem, para que ele pudesse ungir a sacerdote, eles se aproximaram exatamente aqui, né? Se lavaram. Êxodo 38:8 diz que quem doou, vamos pegar a confecção da pia primeiro, para depois entrarmos na forma figurativa dela. Então nós estamos vindo de leste para oeste, nós estamos entrando dentro do tabernáculo, dentro do pátio, passamos pelo altar do holocausto, e aqui nós conhecemos Cristo como bom pastor, como Cordeiro de Deus. Aí avançamos, aí quando chegamos aqui encontramos a pia, o lavatório, que é um símbolo da palavra de Deus. A palavra de Deus é água, é uma fonte inesgotável, e foi Jesus que disse isso. Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão dentro do seu ventre. Essa água aqui é um símbolo inquestionável da palavra de Deus. Tem outro, a gente podemos até citar outros símbolos, mas os símbolos com maior ênfase nesse sentido é a água relacionada à palavra de Deus. Essa pia aqui ficava um grupo de mulheres, essa entrada aqui, ficava um grupo de mulheres, e essas mulheres se reuniram da entrada leste, elas se reuniram e sabe o que elas doaram? Para fazer essa pia aqui, elas doaram os seus espelhos. E parece ser uma coisa muito simples, mas é uma doação muito grande. Até porque estamos falando de uma época, né, que o espelho não tinha vidro no meio. O vidro não existia ainda. Os espelhos eram feitos de bronze. Agora você imagina, não tinha lixa, não tinha politriz na época, não tinha nenhum material elétrico, uma ferramenta elétrica que pudesse fazer o polimento desse bronze. Essas mulheres poliam isso, né, com as mãos, né, com lã de ovelha, com uma coisa, mas era na mão, era de forma manual. E poliam isso até conseguir visualizar o seu rosto no bronze. É isso que as mulheres estão doando. Elas estão deixando de se auto-observar, porque eu acho que é difícil, hein, tirar um espelho da mulher, ou não, né? Mas então a doação, ela é muito grande. Elas estão doando um bronze polido. Esse bronze polido, é lógico, ele é confeccionado e então faz-se a pia, né? O artesão vai lá e faz a pia, o lavatório. Coloca-se água aqui dentro, para que o sacerdote agora, durante a ministração do altar, né, o outro ponto que vai se utilizar vai ser exatamente com o bode emissário, mas eu não quero entrar nesse assunto agora. Então os sacerdotes, eles aqui faziam a sua parte de higiene. O que eles lavavam aqui? Eles tomavam banho? Não. Eles lavavam as mãos e os pés. Então a pia servia para lavar a mão e os pés. Eu fico pensando e imaginando o seguinte, né? Se é um metal polido com a água dentro desse metal, quando o sacerdote se aproxima e se lava, e lava as mãos, lava os pés, a grande pergunta é: por que eles não se lavavam de forma inteira? Porque aqui já tem um símbolo importante.
a tipologia já está apontando para um campo importante, que exatamente é a força polidora de limpeza, que é a palavra de Deus. Vocês estão lembrados da Santa Ceia, da Páscoa? Na noite de Páscoa, Jesus reuniu o colégio apostólico. E eles entraram na casa, sentaram em redor da mesa, e de repente, no meio desse momento tão oportuno, tão sagrado, Jesus quebra toda uma tradição. E Jesus quebra toda a tradição porque Jesus quer mostrar a importância da água. Diz que Jesus se levantou no meio da mesa, entre o colégio apostólico, estavam os 12 ali. Ele se levantou, arrancou a sua túnica e lançou fora. Primeiro, só o fato de se levantar já estava quebrando algumas regras da tradição. Mas além disso, ele arranca a sua túnica. Ele arranca suas vestimentas e joga de lado. Para tapar a sua nudez, ele pega uma toalha e amarra na cintura. E quando ele amarra na cintura, Jesus sai da mesa. Quando ele sai da mesa, ele sai despido da sua túnica, da sua vestimenta, e tão somente com a toalha envolto a sua cintura e amarrada, que ele deu um nó aqui e saiu. Mas ele saiu buscando a bacia de água da casa. E quando ele encontra a bacia da água, ele pede para os discípulos fazendo em fila, porque ele tinha uma missão com eles. E qual era a missão de Jesus com os discípulos, com o colégio apostólico? Era lavar os pés. Jesus precisava lavar os pés de cada um deles. E quando Jesus faz isso, nós temos que entender uma coisa muito importante, que é quando Jesus vai até a pia, ele não está indo na pia, no lavatório, nessa bacia, porque ele precisa ir por qualquer razão. A razão é específica. A razão é muito específica. E principalmente para nós, igreja. Porque nós oscilamos durante a nossa chamada entre mesa e pia. E eu gosto de falar uma coisa, às vezes nós ficamos muito mais crente mesa do que pia, porque lavatório quase que nós não queremos ir. Nós queremos muito mais ser servidos, muito mais recepcionados na mesa do que irmos para a bacia, porque a bacia precisa se ajoelhar, para a bacia precisa se ajoelhar, precisa ficar quase rente ao chão. E quando Jesus faz isso, quando ele toma essa iniciativa de ir lá para a bacia, é necessário compreendermos uma coisa muito importante. Jesus, ele está colocando em fila o colégio apostólico, vai lavando pé a pé, lava o pé de um, lava o pé de outro. Simão Pedro é o último. Mas ele é o último, não é que ele quer passar pelo processo de lavar os pés. Ele é o último para questionar Jesus. E quando ele questiona Jesus, quando ele chegou perto, ele falou para Jesus: eu não vou permitir que tu lavas os meus pés. E Jesus mexeu num campo espiritual muito grande, que é a salvação. Jesus falou: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai entrar no reino dos céus, não vai ser salvo. Aí Pedro raciocinou rápido, que era inteligente. Ele era semi-analfabeto, mas era inteligente. Ele raciocinava rápido. Ele pensou consigo, Jesus ali, ajoelhado, agachado perto da bacia, esperando ele colocar o pé dentro da bacia. E Jesus fala para ele: se você não colocar o pé aqui dentro para me lavar, você não vai entrar no céu. Ele raciocina rápido. E ele chega a uma decisão muito rápida. Ele fala: se lavar os pés, eu vou entrar no céu? Então eu vou pedir para ele agora me dar um banho. Aí ele fala para Jesus: não, então não pode lavar o pé, a cabeça, eu vou mergulhar nessa bacia.
E Jesus está para ele, não, só os pés. No demais, vocês estão limpos. Ora, qual era o processo da limpeza que Jesus está falando? Era banho no Rio Jordão? O processo que Jesus está falando é a palavra. No demais, vocês estão limpos. Agora, os pés precisam lavar. E por que precisa? Porque sacerdote, ele tem toda a vestimenta. Quando os filhos de Arão chegaram aqui nessa pia, eles receberam toda a vestimenta. A pergunta que eu lhe faço: sacerdote tem sapato? Sacerdote tem sandália? É lógico que não. Israel marchou 40 anos no deserto. Todo mundo com sapato, calçado. E diz que os calçados que eles estavam não se desgastou o couro. Eles entraram com esse calçado dentro da terra prometida, aqueles que sobreviveram. Agora, os sacerdotes, desde que assumiram o ofício de sacerdote, eles estavam descalços. E eu te levo a uma reflexão. Apocalipse 1:6. Jesus nos diz que nós somos sacerdotes. Quem ocupa o lugar dos filhos de Arão hoje é a igreja. Porque Cristo ocupa o lugar de Arão. Na tipologia bíblica. Cristo, ele ocupa o lugar de Arão. Arão é um tipo de Cristo e Cristo é um antitipo de Arão. Agora, os filhos de Arão é um tipo da igreja e a igreja é um antitipo dos filhos de Arão. Então, tome consciência uma coisa esta noite, nesse terceiro dia de escola bíblica de férias. Todos nós estamos descalços. E sabe por que Deus permitiu que os sacerdotes ficassem descalços? Porque, de certa forma, eles tinham um privilégio. E qual era o privilégio que os sacerdotes tinham? Eles tinham acesso aos instrumentos, eles tinham acesso aos cerimoniais muito mais perto do que os demais. Mas eles estavam descalços. E sabe por que eles estavam descalços? Porque os pés sujavam. E quando os pés sujavam, eles tinham que ir para onde? Eles tinham que ir exatamente para a pia. E quando vai na pia, e quando chega na pia, nós temos que compreender uma coisa de suma importância. Irmãos, o som está aí? Que caiu o microfone aqui. Mas também? Tô morrendo de dor. Tá sim, pode continuar. Estão ouvindo? Então. Tá. Bom, quando eles estão descalços e estão caminhando descalços, eles sujavam o pé na areia do deserto. E quando eles sujavam os pés na areia do deserto, o que trazia de consciência para eles? Trazia que eles ainda não estavam nos céus. Que eles tinham que retornar à pia para lavar os pés. Um dos pontos importantes que Jesus está aplicando no colégio apostólico é exatamente isso. Seria o mesmo que Jesus entrasse aqui no tabernáculo com o colégio apostólico e lavasse os pés deles. Guarde uma coisa com você: nós não somos sobrenaturais. Você não é Superman da fé, não. Porque tem pessoas que acham que são Superman da fé, que vivem de maneira sobrenatural. Só falta voar. Mas não se esqueça que enquanto nós peregrinarmos até entrarmos na terra prometida, ou seja, até o arrebatamento da igreja para nós estaremos pisando no deserto e os pés vão sujar. Vocês estão lembrados de Rebeca? Quando Rebeca sai para se encontrar com Isaac, qual foi a oferta? Qual foram os presentes que Eliezer, tipificando a pessoa do Espírito Santo, deu para Rebeca? Ele entregou para Rebeca ouro, prata, pendentes, pulseira, mas um detalhe: quando Rebeca subiu no camelo para atravessar o deserto, para se encontrar com Isaac, diz que ele deu para Rebeca muitos vestidos. Muitos. E sabe por que ele deu muitos vestidos? Porque a Rebeca estava representando a igreja.
a nossa caminhada no deserto, você vai sujar os pés. E talvez você esteja participando dessa escola esta noite desanimado, pensando em parar, ou mesmo já parou, já puxou o freio de mão, porque você vinha com a visão que você era Superman da fé, você achava que você era sobrenatural, e de repente você percebeu que os seus pés estão sujos pela areia do deserto, e estão sujos, mas a pia te aguarda. A questão é essa: quando os pés sujam, você retorna e se encontra com Cristo. Foi uma das lições que Jesus deu em relação à pia. A outra lição é que Jesus despiu-se. Ele despiu na mesa da sua túnica, da sua vestimenta. Sabe, nós gostamos muito de mesa. E enquanto estamos peregrinando nessa terra, nós gostamos muito de túnica, nós gostamos muito de posição. E Jesus se levanta no meio dessa mesa, tira essa túnica e vai para a bacia, vai para a água. Na bacia é momento de lavar os pés, para você ter uma consciência que você não é um sobrenatural que está voando por aí. Você está com os pés no chão. E enquanto você e eu estivermos com os pés no chão, estamos sujeitos a sujarem os pés. E quando sujamos, Deus desiste de você e de mim? Não. Ele manda você para onde? Para a bacia. Bacia é o lugar de se tratar, de se lavar. Por isso que os escritores hebreus dizem que a palavra de Deus, ela é como uma espada, e uma espada de 2 gumes, e ela penetra até uma divisão, chamada divisão alma e espírito. Nós temos uma divisão de alma e de espírito. Quando Deus foi fazer o homem, até o momento ele estava usando o verbo. O que é verbo? O verbo é a palavra, é a ação de uma palavra. Por exemplo, vocês sabem que eu estou pensando agora, porque eu estou falando de algo que eu estou pensando. Só derrubar essa coisa que está atrás de você. Quando nós tomamos consciência de que o verbo, Jesus falou para o verbo, aliás, Jesus falou, eu sou o verbo. E o verbo estava com Deus desde o princípio, desde o começo. E Jesus acrescenta isso em João, ele diz, e nada do que foi feito, sem mim se fez. Nada do que foi feito, sem mim se fez. Absolutamente nada. O que Jesus está dizendo, quando ele fala que ele é o verbo? Ele é a palavra, ele é a ação. Palavra está relacionada à pia, seja a palavra, estamos falando dessa água que consegue penetrar dentro do organismo, dentro do corpo, e vai até uma divisão. Quando Jesus disse, eu sou o verbo, ele está dizendo mais ou menos assim. Deus falou, haja luz. Exemplo, Deus falou, haja luz. Deus está usando o quê? O verbo. E quem é o verbo? Jesus. A Jesus ia lá, fazia a luz e retornava. E falava, Pai, o que mais para ser feito? Por isso que ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem o verbo se fez, que sou eu. Quando chegou a vez de fazer o homem, Jesus não falou, haja o homem. Deus não falou, haja o homem.
Ele falou, façamos o homem. Vamos usar as mãos. E ele usa o verbo fazer no plural, façamos. Eu creio que Jesus e o Espírito Santo estavam do lado. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, Deus vai lá, pega a argila, pega barro, faz uma lama desse barro, e a grande pergunta é, o que tem a ver lama, barro, com espírito? Porque Deus é espírito. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus pega e confecciona o homem chamado Adão, diz que Deus aproximou-se da narina de Adão e soprou e o fez o quê? Alma vivente. Então você imagina um corpo. Eu vou tentar aqui fazer 3 desenhos aqui para vocês entenderem. Tem perguntas por aí? Deixa eu ver se eu consigo simplificar aqui. Eu vou aproximar mais um pouco aqui, tá bom? Então Deus, Ele fez o homem, soprou na narina do homem e tornou o homem o quê? Alma vivente. Ou seja, toda a relação de sentimento, de amor, de ódio, quer que seja, está relacionado à alma. Mas Deus é espírito. Espírito fala com espírito. Espírito se comunica com espírito. Então Deus dotou o homem de um espírito. Qual é a relação de Deus com o homem quando Deus quer falar com o homem? Deus é espírito. Espírito fala com espírito. Por sua vez, esse espírito que está em nós. Aqui não é Espírito Santo não, tá? É o espírito mesmo da confecção, da existência do homem. Então esse espírito aqui ele faz fusão com a alma e por sua vez os dois habitam num corpo. A palavra de Deus, ela vai nessa divisão aqui. Ela vai nesse meio aqui. Ela vai entre a alma e o espírito. Vai nessa divisão. Entre a alma e o espírito. Vai no meio ali, divide. Vai na divisão. E por que vai lá na divisão? Vai na divisão porque é na alma que nós temos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E é por isso que Jesus veio salvar almas. Ainda há pessoas, às vezes até crentes, têm dificuldade de entender isso. Jesus veio salvar o quê? Ele veio salvar a alma. A alma está aqui. Exatamente aqui nesse pedacinho aqui, tá? Aqui a alma está aqui. O coração, ele só serve para bombear sangue. O coração não é um órgão que tem sentimento, que tem emoções. O coração ele serve para bombear sangue, né? Que termina auxiliando, dando suporte ao pulmão, recebe uma coisa, e esse trâmite, essa articulação de órgãos, mas ele só bombeia sangue. Só fica bombeando sangue. Agora, a alma, de uma forma bem simples, nós temos aqui uma divisão nessa alma. Nós temos uma coisa que chama-se subconsciente e consciente na alma. A palavra de Deus, ela vai aí, ela entra na divisão do espírito e da alma, entra pelo subconsciente para chegar no consciente. Eu já estou falando subconsciente está embaixo e consciente está em cima. Para você compreender o subconsciente é um armazém, é um depósito de informações. Deixa eu dar um exemplo aqui do subconsciente. Você dorme, quando você deita e dorme, você não está dormindo no seu estado consciente, você está dormindo no seu subconsciente. E por que você está dormindo no seu subconsciente?
exemplo, se você sonhar. Se você estiver sonhando, não sei se você já sonhou morrendo, caindo de prédio, afogado, e de repente você acorda e você tem consciência agora que não é verdade aquilo. Ou às vezes você sonha caindo e cai da cama. Quantas pessoas sonharam caindo em algum lugar e terminam caindo da cama? Agora eu digo para você, se o seu consciente estivesse funcionando normalmente nesse momento, você iria cair da cama ou você se sentiria tão aflito no sonho que você não mudaria o sonho? Se você estivesse no seu estado de consciência? Porque o subconsciente, ele traz para o consciente as informações. Outro exemplo, se você está andando na rua e vê um acidente durante o dia, e à noite você chega para dormir, e isso fica dentro de você, aquela cena do acidente fica o tempo todo dentro de você. Provavelmente, você vai sonhar com essa cena. E por que você vai sonhar? Porque o seu subconsciente, ele guarda as coisas. E o que ele solta para o consciente? O seu subconsciente, ele solta para o consciente as coisas que você armazenou, mas aquilo que é mais importante para você. E o que é importante? Importante é tudo aquilo que eu importo para dentro de mim. Importante vem de importar. Se eu pegar essa tampa de caneta, engolir ela, jogar ela para dentro de mim, essa tampa de caneta agora é importante para mim. Por quê? Porque eu importei ela para dentro de mim. E quando eu importo ela para dentro de mim, o meu subconsciente está entendendo que essa tampa de caneta agora vai ter que morar comigo. Sabe, aquela mágoa profunda que você tem dentro da sua alma? Sabe aquele trauma que ninguém consegue falar para você qual o caminho da cura? Jesus vai salvar isso. Ele vai salvar alma. Eu não sei até onde você entende a dimensão de salvar alma. Jesus vai salvar isso. E se você falar para mim, se é normal você viver esse trauma o tempo todo, não é normal, porque Jesus vai salvar a sua alma. E a sua alma tem que estar sadia, tem que estar equilibrada. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada, porque Ele vai salvar a sua alma. Crente, igreja, não é para viver em síndrome de pânico. Sabe aquele inimigo, aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que te fez mal, aquela pessoa que falou mal de você, aquela pessoa que denegriu a sua imagem, e você diz para um ou para o outro, fulano está aqui engasgado. Não está engasgado não, você engoliu ele. Você engoliu ela. E sabe o que acontece agora? Essa pessoa é importante para você, porque está dentro de você. Aí você dorme com o seu inimigo, porque está dentro de você, é importante. O seu subconsciente está dizendo para você que essa pessoa é importante. Você vai tomar banho, o subconsciente diz para essa pessoa ir tomar banho com você também. Essa mágoa é junto. Esse trauma é junto. Vai almoçar e de repente, na refeição, você diz, eu não quero mais. E você não quer mais porque quem está comendo no seu lugar é a sua mágoa, é o seu trauma, é o seu inimigo. Ah, vou passear no shopping ali. E de repente você fala, não vou mais no shopping porque é uma mala, tudo isso e não tem satisfação. E você não tem satisfação porque quem está visualizando as vitrines e quem está comendo no McDonald's no seu lugar é a sua mágoa, é o seu inimigo. Eu não sei se você está me entendendo o que é a alma. Porque é um assunto muito complexo. Eu não sei se a dor pode dar alguma coisa ali. Tá. Vocês podem falar se está compreendendo, porque senão eu dou uma freada aqui. Estou quietinho hoje, estou só prestando atenção. Alguém me dá um feedback para mim continuar. Não estou colocando ok aqui. Ok? Tá, então tá, vamos lá. Então, Jesus vai salvar o quê? O que Jesus vai salvar? Ele vai salvar o seu pé? Ele vai salvar a
a sua boca, ele veio salvar a sua alma. Esse complexo de informações que tem aqui, de subconsciente e consciente, ele veio salvar isso. Você sabe que a alma salva, por isso que Provérbios diz, é melhor um bocado seco na mesa do que a alma sem paz. Porque a alma em paz, ela não precisa de muita coisa para ser alegre, para ser feliz. Porque é uma alma equilibrada. E Jesus foi para a cruz. Se entregou aqui no altar do holocausto para curar isso. Entenda, pelo amor de Deus, ele veio para curar a sua alma. E você na posição de igreja, você tem outras missões além de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. Jesus veio salvar almas. Quem salva vidas é a igreja. E para você salvar vidas, é uma coisa distinta uma da outra. Salvar vida é uma coisa e salvar alma é outra. Quem consegue entrar aqui na divisão da alma e do espírito, só um, que é Cristo, através da sua palavra. A sua palavra vai na divisão da alma e do espírito. E sabe por que vai lá? Para curar o seu subconsciente e o seu consciente. Aí, então você levanta a sua mão e dá glória a Deus, aleluia, e diz, a minha alma está salva. Quando você diz que a minha alma está salva, você dorme, você não fica a noite toda inquieto, procurando sono e o sono não vem, porque a aflição da alma, a angústia da alma, não deixa você dormir. Ou quando consegue dormir, é dopado de medicamentos. A aflição às vezes é tão grande, a angústia é tão grande, que você perde às vezes até o emprego, porque não consegue produzir. E Jesus está na porta da sua alma. Ele diz, eis que estou na porta e bato. Ele fica batendo na porta. Sabe que porta que é essa? É a porta entre o consciente e o subconsciente. É a porta da sua alma. Ele diz, eu estou lá e bato na porta. E fico batendo. E bato na porta. Ele não vai abrir. Ele não vai quebrar. Ele não vai alavancar essa porta. Ele vai bater na porta. Ele diz, se alguém abrir a porta. Se alguém abrir a porta. Ouvir a minha voz na porta. Eu batendo na porta. E abrir a porta da sua alma. Eu entrarei nessa alma. E o que acontece? Lá dentro da alma diz, e eu cearei com você, e você comigo. Ou seja, é momento de mesa dentro da alma. Pelo processo da bacia, ele te leva para a mesa, mas a bacia é primeiro. Não adianta querer pregar, ensinar, cantar, se a sua alma não tem paz. Como que você vai anunciar o Evangelho se é a sua alma que está precisando ser salva? Não tem equilíbrio, não tem paz, não consegue dormir, o sono não vem, a angústia não vem. Sabe, eu vou te contar de uma depressão muito grande de Davi, para nós continuarmos aqui. O Salmo 102, Davi fala da sua alma. Ele fala da divisão do seu subconsciente com o consciente. E Davi não consegue mais dormir, até porque ele vem de traumas. O filho traiu ele, quis tomar o reino dele. Depois Absalão morre. Depois Davi tem outros problemas familiares na sua vida. E tudo isso foi ajuntando. Um dos filhos de Davi abusou da irmã. E você vai falar para mim, Davi tinha razão de ficar cheio de traumas. Eu concordo com você. E ele descreve o seu subconsciente e o consciente no Salmo 102. Ele diz,
O meu gemer é muito doloroso. O meu gemer é tão doloroso que minha pele já se pegou aos ossos. Ele está dizendo que ele estava esquelético porque ele já não comia mais. E ele já não comia mais porque ele tinha importado algumas coisas para dentro dele. Essas coisas importadas para dentro dele, que agora é importante na sua alma, está fazendo a vez da alimentação no lugar dele. E ele continua dizendo sobre a mazela da sua alma entre subconsciente e consciente. Ele diz: eu sou como um pelicano no deserto. Quando Davi diz eu sou como um pelicano no deserto, em outras palavras, está dizendo: pelicano vive de pesca. O que o pelicano vai fazer no deserto? Em outras palavras, ele está dizendo: eu estou morrendo, minha vida é um deserto. A minha vida é um deserto muito grande. E ele continua falando da mazela da sua alma entre consciente e subconsciente. Quando ele diz: eu velo, eu tento velar, eu tento me policiar, eu tento me erguer, mas quando eu faço isso, eu sou como um pardal sobre o telhado. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que minha alma está inquieta, porque o pardal, ele é inquieto. Aquelas antigas antenas que nós tínhamos na nossa casa, aquilo ali quebrava tudo, os pardais. Os canais saíam de sintonia, e quando saía de sintonia, alguém falava dentro de casa: tem um pardal na antena. Porque eles são inquietos. Quando Davi diz que ele vela, mas é como um pardal sobre o telhado, ele está dizendo: a minha alma está inquieta. É uma inquietação muito grande. E ele diz: eu sou como um mocho. A palavra mocho, batekama, no seu original hebraico, quer dizer coruja pequena. Davi está dizendo: eu sou uma coruja pequena. E qual é o comportamento dessa coruja? Dentre de todos os comportamentos que ela tem, quando está passando o cortejo fúnebre, essa coruja fica de longe observando o cortejo fúnebre. Quando enterram essa pessoa, quando o defunto está enterrado e todos vão embora, ela vai e pousa em cima da sepultura e fica ali. Então, em outras palavras, Davi está dizendo: a minha alma está com os pés na sepultura. Vocês estão entendendo que Jesus veio salvar? Aí no Salmo 103, versículo 5, Deus responde para Davi. Aí vem o remédio dos céus. Davi, oi, abra a tua boca. Come. E comer o quê? Beba, coma o quê? A palavra. Porque é essa palavra que vai na divisão da alma e do espírito. É ela que vai no subconsciente e no consciente. Abra a tua boca, que eu a encherei de bens. Ou seja, você vai ter que vomitar tudo isso que está dentro de você. Esse trauma, essa mágoa, essa raiva, esse ódio, você vai ter que vomitar. E quando você vomitar isso, eu vou encher a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Você ainda quer lavar os pés? Ainda quer lavar as mãos na pia? Lave, porque é tratamento de alma. E tratamento de alma é necessário, porque nós somos igreja. E nós estamos falando de arcabouço, de uma vestimenta religiosa. Não estamos falando disso. Nós estamos falando de alma. Jesus veio fazer o quê? Salvar almas. Um dos campos de tratar essa alma durante o dia, ele vai salvar a alma. Ah, mas pastor, ele vai salvar a alma, mas hoje o meu dia foi bem, mas amanhã não é. É porque é a areia do pé. É deserto. E se amanhã não foi bem para você, se hoje não está sendo bem, a pia está te esperando. O que você não pode fazer é se entregar. O que você não pode fazer é retroceder.
Não existe lógica, não existe coerência para quem a igreja está doente de alma. Como que você vai falar que Jesus salvou a sua alma, se você é doente de alma? Podemos prosseguir? Amém? Perguntas? Tem alguma pergunta aí? Amados. Demora um pouquinho, porque chega um pouquinho atrasado. Tá, mas se tiver perguntas aí, nós vamos acrescentar algumas coisas aqui, tá bom? Tem participante. Não se esqueça que tudo isso aqui nós vamos voltar no assunto. Depois de tudo montado, porque nós vamos correr depois, né, de oeste a leste, que foi o caminho que Jesus fez dos céus para a terra até a cruz. Depois nós vamos retroceder no sentido de voltarmos no assunto de uma forma mais enfática, mas aqui só estamos dando assim uma pincelada por cima. Dúvidas sobre alma? Alguém tem dúvidas aí? A água da pia lava pé e lava mão. Esqueça essa mão aqui e esse pé, no sentido físico. Estamos tratando aqui de assunto espiritual. E lavar pé, lavar mão é tratar a alma. A palavra de Deus tem acesso à divisão da sua alma e do seu espírito. E Jesus foi na cruz exatamente curar isso. Curar a sua alma e curar a minha. E nós estamos vivendo um tempo de depressão. Depressão é a doença do século. Tem vidas que precisam de você. Salvar vidas é missão da igreja. Salvar almas é missão de Jesus. Às vezes você leva a palavra de alento, a palavra de conforto para alguém, talvez essa pessoa nunca vai ser igreja, nunca vai aceitar Jesus, mas você salvou essa vida. E como você vai salvar vidas se a sua alma está doente? Ser salvo não é dogma, não é um reduto religioso, não. Ser salvo é a alma estar em paz. É você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Então nós vamos acrescentar aqui um pouquinho hoje. Nós vamos colocar as tábuas. Nós vamos para as tábuas, para as paredes, exatamente para as paredes do tabernáculo. Amados, eu não fiz na proporção assim, eu ia fazer um pouco menor, mas eu fiz um pouco maior em relação à proporção do espaço, porque eu percebi que com o espaço maior, né, das paredes, nós teremos um acesso melhor também para estarmos explicando, tá bom? Então nós vamos colocando aos poucos aqui. Então foi dada a ordem em Êxodo 26, que se levantasse as paredes do tabernáculo. Então nós temos do lado sul 20 tábuas, tá bom? Então estão 20 tábuas aqui, depois a árvore vai, depois de montada a árvore vai focalizar por dentro. Nós temos na parte oeste, né, os fundos, né, dessa construção, que na verdade são 8 tábuas, porém 6 centralizadas e 2 de canto. Mas eu coloquei as 8 assim para ficar mais fácil de explicar. E depois nós temos as 20 tábuas do lado norte. Tá bom? Então, pega assim, pessoal. Então nós temos aqui 48 tábuas. Então nós estamos construindo aos poucos, para os irmãos entenderem. Porque não adianta também jogar tudo aqui de uma vez. Eu acho que está ficando mais prático de se compreender o assunto assim, né? Pautado, devagar, montando aos poucos e nós acompanhando essa montagem.
Então, nós temos aqui 20 tábuas de acácia, forradas de ouro, é lógico, né, com 8 de fundo, com mais 20 aqui. Totaliza 48 tábuas. As suas bases é de prata, né, então essas tábuas tinham uma base de prata. Aqui nós vamos dividir depois. Nós vamos colocar as colunas e nós vamos dividir. Mas eu vou colocar a régua aqui, só para vocês compreenderem, tá bom? Então eu estou colocando a régua aqui só para você compreender um pouco aqui da construção. Então nós temos aqui uma casa de 2 cômodos. Esse primeiro espaço aqui, nós chamamos de santuário ou lugar santo, que é a segunda dimensão do tabernáculo. A primeira dimensão é isso aqui, é o pátio, é o quintal da casa. Então quando se fala primeira dimensão do tabernáculo, nós estamos falando do pátio da casa. A segunda dimensão é exatamente esse espaço aqui que é o santuário. Onde está a régua aqui? Aqui vai entrar o véu da separação, né? O véu que ficava aqui. Ele separava o quê? Ele separava o santuário do Santíssimo, ou o Santo dos Santos aqui. Então nós temos aqui 2 cômodos, literalmente falando. Se você está vindo de leste para oeste, à sua esquerda aqui vai ficar o castiçal, o candelabro. À direita a mesa dos pães asmos. Um pouquinho aqui na frente o altar do incenso. E aqui está o véu. Então nós vamos passar o véu e entrar no Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Aqui estará a arca do concerto e tapando a arca o propiciatório, que é a tampa da arca, que são os 2 querubins de frente um para o outro lá. Tá bom? Então o nosso assunto agora, um pouquinho para frente, é as tábuas. Deu para visualizar bem aí? Até aqui. Vai. Aqui. Internet chega atrasada. Ó. Tem gente que saiu e voltou de novo porque tá com internet. Vou colocar ok aqui já. Vou deixar a régua aqui só para a gente mentalizar que aqui tem um véu. Amados, qual é a grande lição que nos traz essas tábuas? A princípio, nós vamos compreender o seguinte. Essas tábuas são madeira de acácia. Eu quero te mostrar uma árvore de acácia para você ver o que Deus fez para trazer essas madeiras aqui. Isso aqui, ó, é uma árvore de acácia. Tem até um abutre lá em cima, um corvo lá em cima dele. Olha que coisa linda, tudo torto, cheio de nó. Diz que a madeira, a árvore de acácia, é a madeira do deserto, viu? É a árvore do deserto. Feia, cheia de nó, rústica. Não sei se vocês conseguiram visualizar aí bem. A grande pergunta que fica é: por que Deus escolheu a madeira de acácia? Por que Deus escolheu essa árvore feia? Por que Deus escolheu essa árvore tão rústica? Por que Deus escolheu essa madeira tão difícil de trabalhar? Difícil de trabalhar. E Deus então fala: eu quero a acácia, eu quero a madeira de acácia. E lapidar isso aqui, deixar tudo alinhadinho, 48 tábuas. Depois forrou de ouro essas tábuas, todas forradas de ouro. E, consequentemente, depois de forrado de ouro, elas estão formando a parede. Por dentro nós temos 5 travessões. O travessão central ele cruza, né, de um lado para o outro, e os demais travessões param em suas respectivas paredes. Deus ele dá uma ordem imperativa, porque ele não quer outro tipo de madeira. Essas madeiras em si, agora todos unidos aqui,
juntinhas da outra, dentro da tipologia bíblica, de primeira mão, assim, dentre todos os significados, aqui está representando a madeira que estava lá fora e Deus mandou comprar, Deus mandou buscar essa madeira. Então, o lenhador, ele sai em busca dessa madeira, ele não questiona, porque Deus poderia buscar outras madeiras, ele não questiona isso, ele vai buscar a madeira que Deus mandou ele buscar, e ele traz essa madeira cheia de nó, rústica. Ele está trazendo para o carpinteiro trabalhar. É exatamente isso, esse tratamento de rústico, de torto, de nós, que o Espírito Santo foi buscar. Eu não sei se você se lembra que os convidados mais bonzinhos, mais bonitos, não quiseram aceitar esse convite. Então, diz que o mordomo do rei saiu a convidar. E saiu convidando manco, coxo, aleijado, leproso pelo caminho para participarem da festa do rei. Essa árvore torta, essa acácia, é exatamente eu e você que estamos aqui essa noite. E o lenhador, que chama-se o Espírito Santo, ele não mediu o quanto você estava torto, o quanto nós você tinha. Eu estou falando de alma, hein? Salvação é alma. O lenhador cortou essa árvore. E ele cortou porque ele sabe que o carpinteiro que vai receber essa árvore sabe lapidar. Vai ter trabalho? Vai, mas ele vai lapidar essa árvore até chegar onde ele quer que chegue. E ele então traz a árvore rústica e entrega na mão do carpinteiro. Eu sei que não posso nem subestimar a sua inteligência, mas você já sabe quem é o carpinteiro. Então o Espírito Santo traz a madeira de acácia até a pessoa de Jesus. Jesus lapida, vai passando a plana, as ferramentas sobre essa árvore, até chegar numa medida que caiba, que fique conectada dentro do reino de Deus. Nós vamos parar aqui, porque amanhã nós continuaremos falando sobre a madeira de acácia, e eu não quero entrar e ficar no meio do caminho a conversa nossa aqui essa noite. Então amanhã nós retornaremos. Lógico que teremos já alguma outra coisa para fazermos aqui, mas eu gostaria muito de agradecer a sua participação. A doutora está trazendo alguns papéis ali, vamos estar lendo aqui, tá bom? Participantes e aqui pedidos de oração. Muito bem, está conosco o Walter, que já se identificou, trabalha com o meu sobrinho ali, o André. A Ângela, prazer, viu, Ângela? A Ângela sempre está conosco aí, tem participado de uma forma muito participativa, quase, acho que todos os dias ela participou. Todos os dias, né? todos os cultos. Todos os cultos. A Esther Passos, né? A nossa grande amiga ali, filha do saudoso pastor Felisberto. Nós estamos devendo o hino 5 aí, viu, o Esther? Mas amanhã, com certeza, acho que a Dora e a Eva estarão cantando, tá bom? A nossa irmã Zilda, lá de Cajamar. A Zilda é a Zilda... A Doda. Oi, Doda, um abraço aí, tá bom? Um abraço no esposo, na família aí. Prazer ter você aqui conosco. Está conosco a Joyce, lá da Zona Leste, da Assembleia de Deus do Belém. A Marcinha, lá de Cajamar. Marcinha, um abraço. O Daniel, a Cris. Os irmãos de Embu das Artes, os irmãos de Osasco. A Paulina e o André Ricardo. O André, irmão da Paula? É. Muito bem. André, um abraço, viu? Saudade de vocês aí, que está no mão da certa. Acabou de entrar a irmã Selma também. A pastora Selma também está aí, conosco. Se tiver perguntas, também coloque as perguntas aí, tá bom? Se não quiser colocar o nome na pergunta, que não cite seu nome, Não dá. mas pode deixar a pergunta aí, tá bom? Os pedidos de oração esta noite. Aqui tem uma pergunta. Acabou de chegar. Me confirma a medida do tabernáculo. Media 13,71 de comprimento,
5,48 de largura, 4,57 de altura. Considero em concordo de 40, sei lá, em torno. Côvados. Convertendo em cúbitos. 45,72 centímetros a 50 metros, centímetros, é isso? Na verdade, assim, os côvados, eles Colocou concordo. eles têm uma certa diferença de interpretação. Mas a curto e grosso modo, as colunas tinham 2,5 metros de altura, mais ou menos isso, 2,5 metros de altura, e as tábuas tinham 5 metros de altura. Uma coisa importante que eu não citei hoje, mas amanhã nós vamos falar. As tábuas, qualquer construção, qualquer construtor, colocaria essas tábuas na horizontal. Mas Deus mandou colocar na vertical. Isso tem um assunto importante para nós tratarmos amanhã. Tá bom? Por que Deus mandou colocar na vertical? Por que Deus não mandou colocar na horizontal? Então, tudo que Deus fez aqui, né, é um retrato. Ele falou, a prova que eu estou te dando, Moisés, do tabernáculo, é a que eu tenho no céu. É importante essa posição das tábuas, porque ela está no sentido vertical. A metragem é isso mesmo que ele citou aí, com a diferença de centímetros de um autor, de um teólogo para o outro. Mas é mais ou menos isso a medida exata do tabernáculo. Agora, medida exata, nós não temos, porque difere um pouco de interpretação. Um interpreta de uma maneira do outro, mas a medida mais próximas são essas que foram citadas aí mesmo. Ele agradeceu. Aos pedidos de oração aqui. A Suélia, que continua com a pressão alta, a senhora está internada? Está em casa. Está em casa? Suélia, que Deus dê saúde para você aí. Eu estava assistindo. A Neide pede oração pelo sogro do irmão da Ilma, é isso? Peraí, Eu não entendi aqui. deixa eu ver de novo. A Neide está pedindo oração pelo sogro da Ilma? Tem alguma coisa... É a Ilma que mandou isso aqui. Neide, sogra do irmão da Ilma. Ela infartou. Tá pedindo proteção porque ela tá indo e voltando ao hospital com frequência. Neide, é a sogra do irmão da Ilma. Tá. É outra Neide. Muito bem. A Neide é a sogra. É a sogra. Tá. Você que é a Neide que está participando aí. A Neide não entrou hoje. Muito bem. A Camila está pedindo oração pela amiga da Ivani, que está com Covid-19. A Camila é a que está com Covid. A amiga da Ivani. Então tem que pôr para mim direito aqui, que eu não Eu estou sei, entendendo. mas é. Então a amiga da Ivani, que é a Camila, Isso. né, que está com Covid-19. Estamos pedindo oração pela recuperação do nosso irmão Regis, que fez a cirurgia agora ontem, né? Foi. Ontem, e está ali em recuperação. Vamos orar pelo nosso irmão Regis. Orar pela pastora Elizabeth, é isso? Isso, amiga da Érica. Amiga da Érica, também que está com Covid-19. Oração pelos depressivos que estão querendo cometer suicídio. Eles estão pedindo essa oração e é muito importante estarmos orando. E não se esqueça da sua missão, da minha missão como igreja, que é de salvar vidas. A família do amigo, do Maurício, que veio a óbito pelo Covid e que o Espírito Santo os console. Eu não sei quem fez esse pedido, mas... Da parente do Maurício, é o esposo da Suélia. Tá. É o esposo da Suélia. Muito bem. Aqui estão os pedidos de oração. Nós queremos agradecer a todos vocês que participaram. É sempre um afago carinhoso tê-los conosco aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, continue te dando vida. E amanhã, com certeza, com a ajuda de Deus, nós estaremos aqui novamente às 8 horas da noite. Tá bom? Fique em paz. Onde você está, feche seus olhos. Incline a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos esta noite todos os pedidos de oração que estão aqui em nossas mãos. Nós também te adoramos e te louvamos pela vida dos teus filhos que estão participando desse terceiro dia da 22ª Escola Bíblica de Férias da Filadélfia. Que a tua paz, que o teu Espírito esteja sobre a vida dos teus filhos. Continue guardando, continue livrando. Dê saúde aos teus filhos. Dê vida àqueles que estão, Senhor, cometidos pelo Covid-19. Aqueles que estão sem ar, procurando oxigênio e não encontram. Seja o oxigênio, Pai,
dessas pessoas esta noite em nome de Jesus. Traga os teus filhos que estão enfermos de volta ao seio de suas famílias e que tua graça, que o teu poder, que a tua magnificência venha alcançar os teus filhos. Abençoa os teus filhos, abençoa a casa da Zilda que está conosco esta noite, a da Marcinha ali também em Cajamar. Abençoa os teus filhos, abençoe todos. Abençoa a Esther, abençoe as pessoas aqui de Campo Limpo Paulista que estão conosco, a Paulina e os demais, e os irmãos de Embu, os irmãos de Osasco, que a tua graça, os irmãos de Taboão da Serra, que a tua graça alcance cada um e continue protegendo os teus filhos, livrando-os e dando prosperidade a todos. É no nome de Jesus que nós te adoramos e te louvamos. Amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja. E todos dizem: Amém. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus. Quem impedirá? Até lá. Até amanhã, às 8 horas. A Tati também estava aí. Um abraço. Na paz.